Fala, Corinthians, como é que você tá? Já recuperou, já consertou os cacos? Complicado, né? Eu esperava até voltar antes aqui no canal, porém, se eu fosse voltar até pra falar coisa que eu talvez me arrependeria, então eu esperei segurar um pouquinho e agora falar sobre o Campeonato Brasileiro. Apesar que agora ainda a gente tá no meio da rodada, já é uma rodada excelente pro Corinthians porque já tivemos 4 jogos de adversários diretos e todos os resultados foram positivos. Vem pra tela do meu computador e vamos analisar rapidamente aqui comigo. Se liga, meus amigos, já tivemos 4 jogos, Fluminense e Grêmio 2-2. Eu imaginava até uma vitória do Fluminense e no finalzinho o Grêmio conseguiu o empate, foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Pênalti nos 90+9 pro Grêmio e o empate. Bom que deixou todo mundo embolado lá. O que mais? Tivemos Bragantino e Cuiabá, que eu imaginava uma vitória do Bragantino em casa, visto que o Cuiabá está aqui em penúltimo lugar e o Bragantino não conseguiu sair do 0-0. Excelente, porque continuou atrás do Corinthians e com um jogo a mais ainda na tabela. Tivemos Juventude e Fortaleza, que eu já imaginava uma vitória do Fortaleza, e que bom, porque o Juventude também com um jogo a mais permaneceu atrás do Corinthians na tabela. E uma surpreendente vitória do Vitória fora de casa, porque parece que o pacto foi até a página 2, hein, Atlético? Se cair com toda essa história de pacto, vai ser um meme, cara, mas interminável. E o Atlético imaginou aqui, ó, que teria uma arrancada depois de muitas derrotas e empates seguidos, porque venceu o Cruzeiro totalmente em reserva em casa, mas só foi pegar um time um pouquinho mais ajeitado do Vitória, que estava vindo de bons resultados, e perdeu novamente em casa. Parece que a sina do Atlético vai ser brigar até o último jogo para não cair. E com isso, o Atlético, que tinha um jogo a menos, agora tá com o mesmo número de jogos do Corinthians e continua atrás da gente na tabela. Excelente também, porque agora a gente tem 3 times abaixo da gente, que estão em situações piores com o jogo a mais ou igual a gente. Novamente, a rodada só será perfeita, boa, se a gente fizer a nossa parte segunda-feira contra os caras na Neoquímica Arena. O empate já é um excelente resultado, que a gente vai aqui para 36 pontos, não ultrapassa mais ninguém, porém já abre uma leve folguinha da turma ali embaixo do Z4 e ficando com o mesmo número de jogos. Isso é muito importante, porque o Corinthians sempre estava com jogos a mais e a gente não sabia a real dimensão de qual era o tamanho que o buraco que a gente estava enfiado. O calendário do Corinthians agora em novembro tá muito mais tranquilo do que estava agora em outubro, setembro, com um jogo a cada 2, 3 dias, que era um absurdo. No mês de novembro teremos apenas 4 jogos, então muito tempo para descansar, para treinar, para tentar revigorar, deixar as energias no máximo para ter 100% de todos os jogadores durante as partidas. A gente terá aqui então um confronto contra o Palmeiras, que a gente vê aí de quinta-feira, né? Meu Deus. Ainda tá se recuperando de quinta-feira, mas agora segunda a gente já pega o Palmeiras. Depois, 5 dias após, a gente pega o Vitória num confronto duríssimo. Os caras já ganharam e deram uma leve desgarrada aqui debaixo. Então também um empate fora de casa estava dentro do prognóstico inicial que a gente estava fazendo lá no começo. Faz muita rodada atrás para imaginar se o Corinthians conseguiria ou não alcançar um número mágico ali de 44, 45 pontos. Então tava um empate com o Palmeiras nas minhas contas e um empate contra o Vitória também. Vamos ver se a gente consegue somar algo a mais do que isso que foi levantado num cenário imaginável logo ali atrás, que seria positivo pra gente. Depois, só no dia 20, veja, 11 dias depois a gente vai enfrentar o Cruzeiro em casa, e ainda com um detalhe, porque o Cruzeiro já logo em sequência terá a final da Copa Sul-Americana. Então provavelmente é um Cruzeiro totalmente em reserva, aí com Ramiro, Matheus Vital e aquela galerinha do mal. Então excelente pro Corinthians também ter essa partida com o Cruzeiro desfalcado, jogando na Neoquímica Arena. Aqui no meu prognóstico inicial já era uma vitória em casa, então agora vai se reforçar ainda mais esse palpite, visto que o Cruzeiro com certeza vai vir todo remendado para esse jogo. E depois fechamos contra o Vasco em casa. Então a gente tem 3 jogos em casa e apenas um fora contra um adversário direto. O mês de novembro tem tudo pra gente tentar se livrar o máximo possível e aí beliscar até uma vaguinha para a Copa Sul-Americana. Muita gente está preocupada que o ano que vem a gente vai disputar apenas Campeonato Paulista e Brasileirão se a gente permanecer na Série A, né? Porém, não fica preso apenas nisso daqui, ó, que a gente tá vendo, que do 7º ao 12º vai para a Sul-Americana, porque tem muita vaga em outras competições que podem ser preenchidas e acabar liberando vagas extras para a galera aqui de baixo. Provavelmente até o 14º vai se classificar. Por quê? Porque se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, por exemplo, já abre uma vaga.
O confronto também da Libertadores, a final da Libertadores provavelmente já vai abrir vaga aqui para baixo também. Se, por exemplo, o Atlético Mineiro vence e ele está aqui fora do G4, ele vai ser mais um time classificado para Libertadores. Então ele já abre mais uma vaga da Sul-Americana, Copa do Brasil. Então muita vaga pode acabar ser preenchida desses times que estão aqui embaixo, e talvez um ou dois não se classificam para a Copa Sul-Americana. Então o mínimo de aproveitamento que a gente tiver e terminar nessas posições aqui em 13º e 14º no campeonato, muito provavelmente a gente vai disputar sim a Copa Sul-Americana no ano que vem. Daí você me pergunta, mas pra que, Alisson? Passar mais uma vergonha, mais um vexame? Mas eu te pergunto, então pra que participar de qualquer campeonato se for pensar dessa forma negativa, pô? A gente tem que pensar que esse ano seria um ano de reconstrução difícil, como tá sendo, como foi e como tá sendo. Porém, ano que vem a gente vai começar já num grau, uma porcentagem muito mais avançada de reconstrução do que a gente iniciou esse ano com, chegando lá a gente não tinha nem time suficiente para colocar no banco de reserva. Muitas vezes a gente foi com pouquíssimos, 2, 3 jogadores no Campeonato Paulista no banco de reserva para suprir aquela galera, muitas vezes sem jogador da posição, muitas posições sem jogadores do banco de reserva, era um time completamente remendado, onde a gente não tinha opções. Agora é diferente. Inclusive a gente pode fazer um vídeo, eu acho que isso daqui dá um tema bem interessante de a gente ver quais as posições que o Corinthians precisará realizar contratações para 2025. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários. Acho um conteúdo bem interessante. Também outro tema que eu vou fazer, a minha lista de dispensa. Quem eu vou manter, quem eu empresto, quem eu vendo, quem eu renovo desse elenco atual. Vou fazer um vídeo sobre isso também no decorrer da semana, então fique ligado aqui no canal. Mais novidades positivas, meus amigos. O Corinthians conseguiu o efeito suspensivo e o André Ramalho também vai poder disputar o jogo contra o Palmeiras já na segunda-feira. Ele pegou 2 jogos de punição no Campeonato Brasileiro, porém com essa suspensão o Corinthians consegue adiar essa punição e ele vai estar disponível no Clássico. Não sei se é uma baita de uma notícia, porque o André Ramalho também não vem fazendo a sua melhor performance possível, porém é inegável que de todas as opções ele é um dos poucos titulares ali na zaga. Resta ver quem será a dupla dele agora para o jogo de segunda-feira. Inclusive já pode deixar nos comentários quem que você prefere de dupla com o André Ramalho, ou se acha que o André Ramalho é reserva nesse time atualmente. O Memphis inclusive falou pela primeira vez após essa eliminação lá na Argentina, abre aspas, o resultado do último jogo é difícil de aceitar, queríamos trazer a vitória para casa, para os torcedores, o clube e nossa família, mas não conseguimos e temos que olhar para nós mesmos e melhorar, né? Isso mesmo, Memphis. Essa equipe é capaz de fazer grandes coisas, embora nesse processo de crescimento tenhamos de prestar contas e assumir as responsabilidades. Perfeito, meu amigo. Vamos nos concentrar na segunda-feira agora. É isso, meus amigos. É triste, é uma competição que o Corinthians poderia ter chegado à final e até vencer, porque a gente tinha time para isso. Deixaram a gente sonhar, na verdade, né? Quando a gente classificou jogando tão bem contra o Fortaleza, abriu-se uma lacuna, uma possibilidade de a gente terminar esse ano com um título que seria perfeito para tudo. Para esse ano, porque resolveria todos os problemas que a gente teve no decorrer de 2024 e também salvaria a temporada seguinte por conta de tantas classificações e tantos campeonatos que a gente jogaria de primeiro escalão, inclusive sendo cabeça de chave em Libertadores. Porém, vamos entender que esse processo de reconstrução é difícil, meus amigos. A gente vai amargar, assim, alguns gostos ruins, resultados não tão interessantes, porém, vamos tentar imaginar um 2025 com uma perspectiva um pouquinho melhor, inclusive participando dessa Copa Sul-Americana, se a gente tiver um aproveitamento decente, razoável no final desse Campeonato Brasileiro, a gente consegue sim essa classificação também. Então faz parte de um processo, a gente já vinha aí de muitos e muitos anos com a renovação e transparência, com cada vez mais pontos baixos, era inegável que uma hora essa conta chegaria, pois bem, está chegando, a gente está tendo um ano difícil, muito complicado, porém ainda a gente teve uma faísquinha de esperança de ganhar um título. Não foi dessa vez. Ergui a cabeça, começar já o planejamento de 2025, que é muito importante. Estão me perguntando também o que eu penso em relação ao técnico, se eu manteria, demitiria agora, esperaria o fim do Campeonato Brasileiro. Eu sinceramente esperaria o fim do Campeonato Brasileiro, porém já estava agora, nesse exato momento, já pensando num plano para quem seria o novo treinador de 2025. E por que eu não ficaria com o Ramon Dias, cara? A gente já teve uma primeira perspectiva, uma primeira visão dele muito boa. A gente viu o time melhorando em relação ao que a gente estava jogando ali com o Tonhão Oliveira, né? Porém já era de se esperar essa melhora devido à segunda janela que a gente teve do ano, que a gente qualificou demais o elenco. E é aí que eu não vi esse plus, esse extra do Corinthians jogar, tirando ali os duelos contra o Fortaleza, que a gente jogou muito bem, anulou completamente os caras
e passou por 5-0, tanto na ida quanto na volta, fazendo um geral ali do confronto nas quartas de final. Tirando isso, eu não senti o Corinthians com essa mesma pegada, com essa evolução constante. Pelo contrário, houve uma regressão. O Corinthians deixou de jogar e apresentar padrão de jogo. A nossa zaga completamente perdida e a gente não está conseguindo, através desses números defensivos, elevar a qualidade e o desempenho do time, porque ofensivamente a gente está bem. Vamos ver aí até o final do campeonato, tem alguns bons jogos, se a gente vai ter uma melhora ou não. O Corinthians é inegavelmente melhor do que no começo do campeonato, por isso que eu tô um pouco até mais tranquilo em relação ao rebaixamento, mas a gente não pode desligar em nenhum momento. E em relação a técnico, eu sinceramente manteria o Ramon agora até o final do Campeonato Brasileiro, porém já pensaria num plano, obviamente, no treinador mais qualificado para 2025. Se for pensar aquelas alternativas de sempre, Wagner Mancini, treinadores desse nível aí, pô, daí é óbvio, permanece como Ramon Dias, né, pô. Mas se o mercado oferecer oportunidades melhores, vai atrás, Corinthians, e a gente tem uma pré-temporada, começa um ano já pensando com um planejamento melhor e mais positivo para 2025. É isso, meus amigos, é erguer a cabeça, eu jamais vou deixar de acompanhar o Corinthians. Eu sei que muita gente fica nervoso depois de uma derrota, depois de eliminações, fala, não quero nunca mais saber do Corinthians, do time, só ano que vem vou ver o Corinthians. Eu não consigo, meus amigos, acabou, no dia seguinte eu já estava procurando notícia, já estava procurando saber o que estava acontecendo, aonde que poderia melhorar, enfim, Corinthians é isso. Já peguei situações muito piores do Corinthians e continuei acompanhando, não vai ser agora que eu vou abandonar. Então, você que curte e gosta do Corinthians, quer saber, seja qual for a situação, mais sobre o time, seja sempre bem-vindo aqui no canal, que com certeza continuaremos com vídeos por aqui. Jamais vou deixar de acompanhar e trazer informações do Corinthians aqui para vocês, beleza? A única minha dificuldade é que eu tenho outros trabalhos, esse canal aqui obviamente não é minha primeira forma de trabalho. Graças a Deus ele está crescendo, então com isso eu consigo dedicar mais tempo para cá, mas óbvio eu tenho outros compromissos primários para depois, quando sobe um tempinho, eu produzo conteúdo para cá. Então se esse canal continuar crescendo, cada vez mais consigo trazer conteúdos e com mais frequência para vocês. Por isso, eu agradeço demais o engajamento, esse comentário, esse like, essa inscrição, vale demais para que esse projeto perdure por muito tempo aqui no YouTube e a gente consiga ter uma vida longa no canal Corinthians Talk. Valeu, brigadão então por todo o apoio que vocês estão dando aqui pelo canal. Aqui que falou foi o Alisson, até o próximo vídeo. Se Deus quiser a gente também vai conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras e ficar cada vez mais tranquilo no Brasileirão. Forte abraço e vai Corinthians!